Bom dia, irmãos, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao Café Mais Palavra. Hoje eu gostaria de compartilhar novamente sobre o livro de Juízes, com respeito a alguns princípios espirituais extremamente importantes. Aliás, esse é um livro que vai nos advertir com respeito a princípios espirituais extremamente relevantes e que nós temos que claramente estudar e orar sobre eles. Eu vou citar apenas alguns aqui. Na estrutura do livro de Juízes, como a gente já falou, existem basicamente 5 inimigos espirituais, não é? O mundo, a carne, as paixões e cobiças, os midianitas e o eu. Mas ele começa no capítulo 1 expondo, vamos dizer assim, determinados princípios que estão contidos em determinados versículos, para os quais ele, evidentemente, está querendo nos chamar a atenção. Até que então a gente chega no capítulo 2 e há uma mudança geográfica do povo, e essa mudança geográfica ela é representativa de uma mudança na realidade espiritual, tá? Porque toda a Bíblia ela tem um caráter de natureza espiritual, inclusive na sua geografia. Portanto, nós não podemos analisar, por exemplo, a geografia simplesmente através dos elementos geográficos, mas procurar entender, através desses movimentos, a realidade espiritual que está contemplada. Nós vamos explicar isso aqui. Vou citar 2 desses princípios para que os irmãos possam compreender. Ambos estão no capítulo 1 de Juízes. O primeiro, eu vou ler a partir do capítulo 1, verso 22, que diz assim: Subiu também a casa de José contra Betel, e o Senhor era com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome dantes era Luz. Vendo os espias um homem que saía da cidade, lhe disseram: Mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos de misericórdia para contigo. Mostrando-lhe ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada. Porém, aquele homem e toda a sua família deixaram ir. Então se foi ele à terra dos heteus, esse homem, e edificou uma cidade, e lhe chamou Luz, e esse é o seu nome até o dia de hoje. Olha que interessante. A casa de José vai então subir contra aquela cidade e vai, vamos dizer assim, dizimar todo o povo da cidade. Porém, este homem foi preservado. E o fato dele ter sido preservado, né? Ele foi para a terra dos heteus. A gente sabe que os heteus são uma representação das manifestações da nossa natureza egocêntrica pela tipologia bíblica, isso é muito claro, especialmente quando você analisa Gênesis capítulo 10 e analisa lá toda a genealogia desses povos. Então ele foi à terra dos heteus e o que ele fez lá? Ele edificou uma cidade. E como é que ele chamou ela? Luz. O que essa passagem nos ensina como um princípio bíblico? O nosso pecado tem que ser absolutamente arrancado, vamos dizer assim. E nós precisamos dar lugar ao Senhor para que Ele trabalhe em nós de tal maneira a erradicar tudo aquilo que nos leva a transgredir, né, ao mandamento do Senhor, ou muitas vezes nos fazer cair em aspectos que são, de certa forma, recorrentes, são chamados pecados habituais. E esse aqui é um ponto que nos chama a atenção. Por quê? O princípio é: uma raiz não tratada devidamente pode gerar uma cidade. Toda raiz, né, vamos dizer assim, de pecado, né, pelo menos em tese existente em nós, se não for devidamente tratada, ela amanhã vai gerar uma cidade. Então, não bastou o povo ter destruído a cidade de Luz. O simples fato daquele homem ter sido preservado
fez com que ele fosse para a terra dos heteus, clara manifestação da vida egocêntrica, e então ele gera uma cidade e coloca o nome dela de Luz. Então esse é o primeiro princípio bíblico, que o Senhor nos dê graça para a gente realmente poder tratar, né, em consonância com a operação das circunstâncias, da providência divina, da graça de Deus e da nossa própria vontade, alinhada com a vontade do Senhor, para que o Senhor possa de fato nos libertar de tudo aquilo que ainda está nos prendendo. O segundo princípio que eu queria colocar está a partir do verso 27 do capítulo 1 de Juízes, que diz assim: Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem os de Taanac, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas com as suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Acho que é desnecessário dizer que os cananeus também são uma representação da nossa natureza egocêntrica, né? Quando o Senhor manda o povo conquistar Canaã, eles haveriam de expulsar os povos cananeus que estavam ocupando aquela região. A Terra Prometida é uma figura de Cristo, e a conquista da Terra Prometida pressupõe a retirada dos povos cananeus. Fazendo a leitura de natureza espiritual, tanto mais nós nos apropriamos da realidade de Cristo sendo formado em nós, quanto mais houver a desconstrução da vida egocêntrica em nós. Porém, isso não aconteceu só com Manassés, não. Vocês viram que Manassés aqui, ele permitiu que cananeus permanecessem na terra. Mas Efraim também não expulsou os cananeus que habitavam em Gézer. Zebulon não expulsou os cananeus de Quitron, nem os de Naaloi, né? O Azer também não expulsou os cananeus que habitavam na terra. E assim nós temos no relato de Juízes, capítulo 1, do versículo 27 ao versículo 36, a menção praticamente de todas as tribos. E o que elas nos dizem? Que vamos dizer assim, a formação da vida de Cristo não foi plena porque as tribos não expulsaram os povos cananeus da terra. E isso trazido para a nossa experiência significa que o Senhor quer erradicar absurdamente e totalmente a nossa vida egocêntrica, para que a nossa vida seja cristocêntrica e para que manifeste a vida do Filho de Deus. Mas nós vemos claramente, pela instrução das Escrituras, que as tribos representativas do povo de Deus falharam porque permitiram que aqueles povos que deveriam ser retirados de Canaã permanecessem em Canaã. O que significa? São áreas das nossas vidas que nós não permitimos que o Senhor adentre para trabalhar, para lançar a luz, para julgar o nosso pecado, né? O nosso papel, irmãos, é nos colocarmos totalmente abertos, né, ao trabalhar do Senhor e debaixo de oração, leitura da palavra, procurar permitir que o Senhor trabalhe em cada ponto que precisa ser tratado, de tal maneira que nenhum cananeu permaneça na terra, né? Bom, eu fiquei só de explicar, terminado o capítulo 1, o que acontece? O anjo do Senhor sobe de Gilgal a Boquim. Por que eu disse que a geografia tem um contexto espiritual importante? Gilgal é representativo do local onde a carne é lançada fora. Isso está no capítulo, se não me falha a memória, capítulo 5 de Josué, né? A remoção do opróbrio do Egito. É uma figura de lançar a carne fora, tá? Aliás, foi com base
em Gilgal, sendo o quartel-general do povo no livro de Josué, é que eles obtiveram as vitórias que obtiveram, tá? Mas eles foram para Boquim. Então veja que eles fazem um movimento geográfico. O que significa Boquim? Pranteadores. Então, na geografia nós vemos uma realidade espiritual. Eles saem de uma cidade que representa o local onde a carne é lançada fora e vão para um local onde eles vão chorar. E vão chorar por quê? Porque eles vão se entregar aos ídolos e vão ser, então, profundamente tratados por conta da ilusão de que os ídolos poderiam satisfazer as suas necessidades. Não é? Por isso que o Senhor fala, os deuses que eles haveriam de levantar seriam para eles laços. Não é? Então, eu queria deixar esses dois princípios e essa análise, né, de como a geografia bíblica nos auxilia na compreensão de realidades espirituais. Né? Que o Senhor nos abençoe.